Cara, o Naara, ele começa em 2019. A gente na Rebuliço, a gente já trabalhava com produção cultural, com diversos tipos de projetos, desde 2013. Mas ali em 2018, eu estava na área da música e eu não estava muito satisfeito com a área da música e comecei a estudar sobre jogos, curiosamente, fazendo um projeto de música. Esse estudo me levou a entender que, em pouco tempo, que eu estava mais interessado em fazer jogos, porque é uma paixão que eu tenho desde moleque, do que de trabalhar com música, de fato, que era o que eu estava fazendo naquele momento. E aí, ali em 2018, nasce a área de jogos da Rebuliço, e uma das primeiras ideias que eu tive foi essa, a ideia do Naara. Que basicamente me veio na cabeça uma ideia de, por referências, óbvio, de Assassin's Creed, de outros projetos. Na verdade, tem um projeto chamado Time Commando, um jogo chamado Time Commando de 95, se eu não me engano, que eu jogava pra caramba quando era moleque, que veio numa revista do CD-ROM, que o cara, basicamente, ele passava por diversos períodos da história e vivenciava aquilo. Eu nem lembro exatamente da narrativa do jogo, eu acho que ele era meio que do futuro, e caía no passado, ia refazendo tudo, revivendo tudo. E nisso, em algum momento me veio essa ideia, do nada, num sábado, assim, eu lembro que foi num sábado, e escrevi um parágrafo sobre essa questão de a gente ter uma viajante no tempo por períodos da história do Brasil, por diversos períodos da história do Brasil, numa sequência linear desses períodos. Isso foi a ideia básica, que nasce ali. E dessa ideia começa a ver então o que se tornou na área. Tava faltando sentido na minha vida com o que eu tava fazendo. E nisso, jogando RPG, né, com um amigo meu, aparece Sanguinete, fala, pô, estamos precisando de alguém aqui para ilustrar. Vocês conhecem alguém aí? Aí, pô, vamos ver isso aí, né? E aí a gente marcou uma reunião. Eu já fui para essa reunião assim querendo saber, pô, a resposta é sim, porque eu quero fazer um jogo, achei muito legal isso, mas vamos ouvir primeiro sobre o que eu tô falando sim. Aí o Sangue me falou exatamente da proposta educacional, histórica e relevante sobre o lugar onde eu vivo, sobre a história de, sabe, todo o passado desse lugar, e que aí, pô, brilhou um olho ali de, cara, isso aqui eu posso fazer alguma coisa que é relevante, que é além de mim, sabe? Olhar pra mim e ver que eu tô fazendo uma coisa que não é só pra mim. Acho que isso me motiva, isso me inspira a querer fazer outras coisas, sabe? Um mundo que existe além de mim, da minha bolha, né? Sim, eu sempre quis trabalhar com jogos também. Sempre fui uma pessoa que gostava de videogame desde criança, então essa parte é muito legal pra mim. E eu lembro que a primeira coisa que me chamou atenção no projeto Naara foi exatamente o propósito dele, né? A história dele, o que ele quer alcançar, tipo, com uma história com a protagonista indígena. Eu achei muito legal a iniciativa e achei legal fazer parte disso. Foi um ponto, assim, de me chamar a atenção. Eu nunca fui muito chegada em jogos, eu não tenho um repertório muito grande, então está sendo um processo de descoberta e aprendizado para mim, tudo. E não só através de, tipo, o jogo em si, como é que é fazer um jogo, como é que é um jogo, como também a história do Brasil, que eu não desenvolvi um carinho muito grande por história no colégio. E saber sobre esses momentos históricos, conhecer mais a fundo, o que na área eu tenho que pesquisar sobre, né? Eu estou fazendo aquele momento acontecer. Então é muito legal pesquisar de forma lúdica e curiosa as coisas, e não só os momentos históricos, mas também a botânica, a vegetação, tudo que envolve, porque eu sou do cenário, então tem que fazer, vamos dizer, a bananeira. A bananeira é do Brasil, não é? Como é que é a florada dela? Como é que é tudo? Como é que é uma rocha? Como é que é uma rocha do Cerrado? Como é que é a rocha no Rio de Janeiro? Como é que o pessoal lapidava as paradas na época colonial? Como que está agora no Rio de 2013? Então, eu aprendo muito com o Naara e, para mim, isso é incrível. É muito gostoso participar. E aí o Sanguinete apareceu para mim com esse projeto que ele estava fazendo. Ele queria alguém que trabalhasse com a Unity, e eu já tinha uma experiência vasta com a Unity, eu mexia com a ferramenta durante alguns anos já.
E aí foi um processo bem natural, na verdade. A gente teve algumas conversas literalmente de bar sobre o projeto, em que eu conheci ele bebendo algumas cervejas, ele se interessou pelo meu perfil, eu me interessei pelo projeto, ele falou, olha, alguém aqui dessa mesa em alguns meses te contrata. E eventualmente ele mesmo me contratou. O Nara consegue cumprir esse propósito de ensino porque muitas das coisas que tem no jogo são detalhes da história do Brasil que a gente não tem muito contato na escola, né, ou em qualquer outro meio de comunicação. A gente não tem muito contato com a história do Brasil. Então, ter a possibilidade de criar um jogo, que é algo que eu queria atuar, uma profissão que eu queria atuar, e ao mesmo tempo ter essa parte de conseguir comunicar uma parte da história do Brasil, algo que não é muito comum, foi muito positivo para mim. Quando eu fui convidado para participar do Naara, o processo pessoal de me empolgar com o projeto foi bem gradual, né? Que a primeira coisa é o espanto com a ousadia do projeto, né? Com o escopo dele. É um projeto que quer falar sobre muita coisa, muitos períodos históricos diferentes, muito ousado nas suas propostas de gameplay, tem muitos desafios, né? E eu lembro que eu primeiro quis pular para cima daquilo assim na hora, mas sabia que tinha um monte de ressalvas, né? Desde o início eu deixei bem claro para o Sanguinete que eu não podia, por exemplo, atacar esse projeto sozinho, porque eu sabia, primeiro assim, eu já sabia só com os pés ali no raso do que significa a história do Brasil, eu já sabia que tinha muita coisa que eu ainda tinha que aprender, né? Eu sabia que eu precisava de ajuda, porque o projeto ele precisava, para ser realmente impactante, para ser um projeto de peso, a narrativa tinha que falar sobre coisas que eu tinha certeza que eu nem sabia, que eu não sabia ainda, né? Então, nesses 2 anos, eu acho, né, 2 anos e meio, assim, que eu entrei no projeto, o que tem acontecido é que eu tenho feito um mergulho cada dia mais fundo na história do nosso país e aos poucos eu vou me apaixonando mais pelo Naara, por conhecer cada dia mais a relevância do que eu já sabia que era relevante, mas cuja profundidade eu não conseguia mensurar no início, né? Esse tem sido o meu processo. Eu sou a Gabriela Montoni, sou historiadora, e o primeiro contato que eu tive com o Naara foi a partir do Renato, o roteirista, né, do jogo. E quando ele falou para mim sobre a história de Naara e tal, isso brilhou muito meus olhos, porque eu trabalho no Museu Virtual sobre História do Rio, e me interessa muito esses transbordamentos que a história pode ter, né? As possibilidades da história transbordar para outras vertentes que não necessariamente a sala de aula ou um livro histórico, etc. Então, me interessou essa coisa de trazer, né, os períodos históricos num jogo em que os jovens, os adolescentes que tiverem contato com esse jogo também vão poder ter acesso à história do Brasil de uma maneira fluida, de uma maneira lúdica. Então, isso para mim acho que foi o maior, o que mais me chamou a atenção, assim, o que mais me fez querer trabalhar, né, com a equipe do Naara. Primeiro de tudo, por que no Naara a gente escolheu uma protagonista indígena? É por uma questão principalmente de entender que se a gente vai contar toda a história do Brasil, a gente tem que contar, tentando contar pela ótica de quem sempre esteve aqui, não de quem veio e invadiu esse lugar. Então a gente coloca essa protagonista indígena e acaba que o projeto ele, né, tem esse foco também, esse intuito de conseguir representar bem os povos indígenas e as questões indígenas no Brasil. A gente coloca ela desde 1500, passando por diversos períodos da história do Brasil. Poranga, ó, Ixerra, Taperecoi, Perraia, Amoiandé, Ierecoabiandé, Ramoi, Ibaé, Poeira, Catuara, Catucaruene, Catupituna, boa tarde, bom dia e boa noite. Dizer que tudo bem com todos e todes. Esse vídeo é para falar sobre a Naara, que é um jogo virtual e que tem envolvimento com as questões indígenas originárias
Nahara é uma indígena que fala da resistência, da luta pela defesa do território, da defesa da mata, da defesa da natureza encantada. Nahara é uma cunhã, uma mulher, uma cunhatã, uma menina guerreira. Uma cunhatã, Guarani Atã, uma menina, mulher guerreira e forte, que luta na resistência de preservar sua cultura, seu povo e a natureza sagrada. A história, como toda ciência, é recorte, porque a gente sempre parte do referencial do pesquisador, né? Não existe ciência imparcial. Acho que existe a busca da imparcialidade, mas não existe ciência imparcial. E com a história é uma coisa que a gente consegue observar muito bem. Porque o que a gente estuda na escola, essa história mais tradicional, né, que a gente chama de historiografia tradicional, ela geralmente conta essa história do que se convencionou chamar de vencedores, né, dos colonizadores, dos opressores, dos europeus que chegaram no Brasil, por exemplo, né, no caso da história do Brasil, e escravizaram indígenas, escravizaram africanos e impuseram suas visões de mundo nesse novo mundo, novo para eles, né, para onde eles chegaram, com essa visão de mundo hegemônica. Então, essa historiografia ela foi contada majoritariamente a partir do olhar do colonizador, a partir do olhar do opressor, e isso é um recorte. Embora essa história seja vista como a história imparcial e universal, não existe universal, né? Então, a história é recorte, e do meu ponto de vista de uma mulher negra, a história é recorte, e a história que eu faço, né, as pesquisas que eu faço, sempre olham para o lado do oprimido e das resistências e desses conflitos que são gerados a partir desse encontro da colonização. E o método que eu faço assessoria, né, a esse jogo, e sou historiador, né, sou historiador de formação, acabei de fazer meu pós-doutorado da psicologia da Unesp, e os meus estudos, eles vêm fazendo essa tentativa, essa busca, seria essa busca que a Nahara apresenta, que é uma leitura a contrapelo, é uma frase usada por Walter Benjamin, um pensador alemão, que é ler a contrapelo aquilo que nos é imposto para encontrar justamente nós, né, povos originários, o povo negro, as pessoas despossuídas, do poder da escrita, do poder da fotografia e da filmagem, né, e das linguagens ideológicas hoje em dia. Então, a assessoria que eu faço é para fortalecer aquilo que já está presente em toda a trajetória, em toda a história, em toda a concepção de Nahara, do jogo Nahara. Fortalecer a leitura contrapelo dos povos originários. Aí, sim, fazendo com que a nossa visibilidade, as nossas vozes, a nossa presença se torne mais forte. Esse projeto, então, nasce com essa forma, lá em 2019, e a gente tem ali a primeira incentivo que a gente teve, que foi do Startup Rio. E aí, com esse incentivo do Startup Rio, a gente conseguiu começar a formar uma equipe e fazer um protótipo inicial. E desde lá, muita coisa mudou. Muita coisa evoluiu, muita coisa alterou em processo de produção, em como a gente está fazendo na área, até no formato do jogo em si. Mas a base, que foi desde esse sábado, que eu escrevi lá um parágrafo, se manteve. Que era contar a história do Brasil através de pequenos momentos em diversos períodos de uma forma sequencial, com essa protagonista que represente não o Brasil, porque isso até conversando com nossos consultores a gente sabe que a questão não é essa, não é representar o Brasil, é representar os povos, né, as pessoas que estavam aqui desde o início e que foram as mais oprimidas nesse processo todo. Então, cada dia eu sinto mais de uma maneira positiva o peso da importância do que a gente está fazendo. E que eu só consigo hoje dizer que é um peso que eu considero positivo, porque agora a gente está muito amparado, a gente tem uma equipe de narrativa que está se expandindo, né? Hoje está sendo representada aqui por mim, mas a gente tem consultores, a gente tem pesquisadores, a gente está também tentando reverter recursos para ter mais um colaborador, a gente está se expandindo, se expandindo, se expandindo, e hoje eu sinto que esse peso está sendo devidamente carregado por todos nós da equipe e que a gente está caminhando no ritmo certo para um projeto de muita pertinência, porque é isso, a história do Brasil ela é uma história que
que começa muito antes de quando o nosso jogo começa. O jogo começa em 1500. 1500 é só quando começa a história de invasão desse terreno que viria a ser chamado de Brasil por quem o invadiu. E é uma história que a gente aprende que não acabou, que está longe de acabar. E é isso, assim, é muito importante falar sobre essa história. E o potencial da mídia, dos jogos, né, do videogame, de falar com a galera jovem, de falar com quem, assim como eu no início, nem sabia o que precisava aprender. Eu acho que falar isso dentro dos jogos é uma forma de chegar com quem nem sabe, de chegar para quem nem sabe que precisa ouvir certas coisas, que precisa aprender certas coisas. Ajudar ela a ir mergulhando a cabeça na profundidade que é a história do Brasil. A gente depois criou o subtítulo Contos de Resistência, porque a gente viu que em todos esses períodos uma coisa sempre é uma constante: a opressão. A opressão dos povos, a opressão de pessoas, a opressão de ideias. E a outra coisa é a constante: em dicotomia à opressão, a resistência desses povos. Em contrapartida à opressão, a resistência dessas pessoas, desses heróis e heroínas que a gente, no nosso jogo, no Nara, no nosso projeto, a gente sempre bota como os protagonistas, apesar de muitas vezes terem perdido essas batalhas naqueles momentos do tempo, saem como os heróis da história, pelo menos na nossa ótica e da forma como a gente quer contar essa história, que é sempre valorizando quem resistiu a essas opressões e contando essas pequenas histórias que muitas vezes a gente não encontra nos livros e em outros materiais, filmes, por aí.